Capítulo 2 Divisões e peregrinos. O umbral é dividido em áreas de diversas densidades, em função da vibração encontrada em cada uma delas. A nomenclatura não é o mais importante, mas a compreensão de que existem várias faixas, umas mais densas e pesadas em nível vibratório que outras. Para esse fim, sem considerar as camadas de situação das cidades espirituais, conforme a esfera evolutiva, toma-se por base a primeira cidade espiritual acima da crosta terrestre, extraindo-se uma faixa. Essa faixa é denominada por triângulos para cima. Depois, considera-se a crosta terrestre e suas zonas cavernosas, formando-se outra faixa. Esta faixa é simbolizada por triângulos para baixo. A primeira faixa, acima da crosta, até a primeira cidade espiritual, é dividida em 3 zonas. Partindo-se da crosta para cima, a primeira zona é o umbral pedregoso, também denominado externo. A segunda zona é o umbral denso, igualmente chamado externo. A terceira zona, mais próxima à cidade espiritual, é o umbral nebuloso, também tratado por externo. No umbral nebuloso, que é a zona 3, também chamada externo, há florestas de árvores com galhos retorcidos e sem folhagem, espalhadas em terreno rígido, mas barrento, com aclives e declives impedindo a formação de uma planície. Permanente é a névoa, que circunda toda a área, atrapalhando a visão e permitindo somente o triunfo de sombras e vultos. Há simulacros variados de casas, buscando espelhar o que existe na crosta terrestre, embora formadas por galhos, barro e pedras. A temperatura sensível ao desencarnado é sugestionada, mas não verdadeira, oscilando entre rompantes quentes e frios, sem permitir uma acomodação térmica equilibrada. Nesta área habitam os desencarnados errantes, cujo mal foi desenvolver e manter sentimentos negativos duradouros, tais como egoísmo, orgulho, vaidade, materialismo, ódio, rancor, intolerância, etc. As suas condutas foram calçadas na ausência de caridade, em sentimentos positivos individualistas, como amar somente a família, mas desprezar outros seres humanos. São errantes ainda, porque a maioria é ateia e não aceita a vida após a morte, embora nela estejam inseridos. Outros são intensamente materialistas, incapazes de pensar em algo mais que bens materiais. Há os que se dizem religiosos, mas são adeptos falaciosos, visto que não praticam o bem e, ao contrário, produzem atitudes negativas na maior parte da sua vivência. Desse umbral parte o maior número de resgates, feitos por peregrinos do umbral, mas também por reuniões mediúnicas na crosta e outros cultos, como já mencionado. No umbral denso, que é a zona 2 do umbral, também chamada externo, há um imenso deserto, mesclado com um pantanal, tal como se fossem areias movediças em grande parte. O solo é maleável, conferindo instabilidade permanente a quem por ali transita. Há oscilações mais fortes de temperatura sensível, mas não real, variando do muito quente ao muito frio. Existe o permanente incômodo desunidos, como se fossem tempestades de areia. O lado pantanoso não permite a construção de abrigos. Do lado arenoso são cavados buracos onde se simula a existência da casa.
É considerada uma zona de transição, por onde passam os espíritos que migram do umbral pedregoso em direção ao nebuloso. E assim o fazem por compreender que precisam abandonar determinados vícios que trouxeram consigo da última jornada terrena, partindo para uma vida mais estável. Além disso, constitui a zona de entrada de vários ministros religiosos. Os líderes seguem para o umbral pedregoso, como regra, cujas atitudes na crosta terrestre consistiram em vilipendiar Jesus e outros espíritos iluminados, valendo-se da túnica para o mal e para satisfazer o seu egoísmo. No umbral pedregoso, que é a zona 1 do umbral, também chamada externo, há montanhas rochosas, sem vegetação, com muitas pedras espalhadas. A dificuldade de caminhar por ali é muito grande, pois há aclives e declives, um após outros. Para abrigo, os espíritos se valem de cavernas e outras cavidades rochosas. A temperatura é simulada para uma sensação de quentura elevada e incômoda. As pedras parecem ferver e as cavidades são fornalhas, sem um único aceno de vento. Nesse local encontram-se líderes políticos e religiosos que conduziram massas ao desespero ou à guerra. Não por certo os piores líderes, que praticaram atos cruentos e terríveis, visto que estes seguem ao umbral interno. Há também a permanência de vários desencarnados que cometeram crimes na crosta terrestre, bem como os que se dedicaram a tecer o mal onde quer que se encontrassem, ou cometeram suicídios voluntários. O Vale dos Suicidas Conscientes situa-se no umbral pedregoso, próximo ao denso. Os suicidas inconscientes seguem como regra ao umbral nebuloso. Suicidas são particularmente avaliados. O suicida consciente e determinado a tirar a própria vida é encaminhado ao Vale dos Suicidas. Alguns por mais tempo, outros por tempo mais curto. O importante é o confronto com aquele mundo. Mas o fato de ser suicida consciente não lhe retira todos os méritos de uma vida terrena, e muitos os têm. Por isso, não se pode confundir nem mesclar todos os suicidas conscientes no mesmo caminho e objetivo. Podem ir para o vale. O tempo de permanência é diferente para cada um deles. É muito importante diferenciar o suicida consciente que antecipou a morte, pois sua vida estava por pouco tempo, puniu-se por remorso de tanto mal que fez, terminou a vida por capricho de várias espécies. Nem é preciso dizer, dentro da lógica da lei de causa e efeito, que haverá diversos futuros para cada um deles. Em todos os três casos, há que se ponderar ainda tudo de positivo que fizeram no plano físico. Por isso, ninguém fica eternamente no Vale dos Suicidas, conscientes. Os suicidas inconscientes não seguem o mesmo destino, e isso é preciso ficar bem claro. Quem assim defende esta sustentação, algo ilógico. Nunca se equipara o suicida consciente ao inconsciente. O suicida inconsciente pode nem ser espírita, não tem noção dos estragos ao seu corpo físico, não é alertado por ninguém, subitamente desencarna, enfrenta as consequências das impregnações de seu perispírito, mas dentro de regras justas do alto. Além disso, há um número imenso de mutantes,
os que singram entre a consciência e a inconsciência no tocante ao suicídio. Por isso, uns podem ir para o Vale dos Suicidas e outros para um umbral nebuloso, dependendo do caso concreto. O lugar de concentração dos suicidas é uma larga depressão fincada no sopé de uma montanha. Trata-se de uma região soturna, escura, úmida, gélida, conforme épocas e momentos, atemorizante pela sua própria natureza e por conta das vibrações dos suicidas ali presentes. Observa-se, no vale, uma vegetação rasteira, sem folhas verdes, apenas acompanhada de vários galhos retorcidos. Reproduz-se um cenário áspero, como um deserto gelado, onde se escondem cobras e escorpiões, para descompensar o desencarnado, a fim de que saiba encontrar-se em lugar agressivo, adverso do que buscou encontrar. Ao lado das galhadas estendidas pelo chão, vê-se a mortandade, estampada por corpos esqueléticos, sem sangue, sem carne, sem nada. Somente esqueletos. Animais de baixa constituição evolutiva podem ali ser expostos. O objetivo é demonstrar ser o pior dos mundos. O suicida, afinal, é um dos maiores contestadores da justiça divina, visto cortar os laços da carne antes do momento certo, esperando com isso uma recompensa, moldada em paz e tranquilidade, justamente o que não encontrava na sua vida terrena, e não irá encontrar senão mais sofrimento. Há valas no chão, abrigando antros e covas, onde se escondem os suicidas recalcitrantes. Sabem o que fizeram e não se dispõem a pedir perdão. São levados a conviver com répteis, aracnídeos, insetos, enfim, com os denominados seres mais repugnantes da natureza aos olhos humanos. Não se trata de tortura, mas demonstra o estágio primário de desligamento do plano superior, o que não se pode admitir como algo natural. Acima desse cenário revela-se um céu negro, sem estrelas, onde passam alguns veículos de transporte das colônias. Nada que lhes forneça luz suficiente para acalmar o mal que faz a escuridão. Esse mal é indispensável para que os suicidas percebam o seu fatal erro. Há os que tiram a vida no fim de sua existência, quando o corpo está para sucumbir. Há os que tiram a vida quando não mais gostam do que vivem. Há ainda os suicidas inconscientes. É evidente que a justiça divina faz diferença entre ambos, e o encaminhamento é diverso. De todo modo, o Vale dos Suicidas é uma infeliz realidade. Para esse espaço, inserido nos limites entre um umbral pedregoso e um umbral denso, são encaminhados aqueles que conscientemente cortam os laços carnais. Ali correm gosmas como se cachoeiras fossem, das montanhas existentes. Líquidos com coloração sanguínea fluem, de modo a espargir o mesmo odor. Nada é fácil no Vale dos Suicidas, nem mesmo o cenário. Aqueles que têm medo de animais serão com estes confrontados. Os que possuem medo de coisas místicas, com estas serão apresentados. Há os suicidas militares, e eles receberão o mesmo tratamento de confronto com forças inimigas, incessantemente, sempre perdendo, até que se rendam. Réus de processos criminais que se matam haverão de sentir a carga do processo verdadeiro e também de outras acusações de outras vidas.
Pode-se questionar o que se faz com o suicida, que foge do processo crime por ser inocente. Torna-se culpado a partir daí, e do seu passado serão retirados dados em que ele é culpado realmente. Escapar de um processo crime pelo suicídio é impossível, pois ninguém é inocente ao longo de tantas vidas. Quem ali vive pode experimentar o assédio constante dos outros suicidas. Eles são intrometidos, abusivos, maldosos e fraudadores. Mas uma prova complicada para quem é suicida e quer escapar disso. O umbral cavernoso, também denominado interno, não é um lugar no centro da terra, cheio de fogo e lava, como muitos imaginam o inferno. Trata-se do aproveitamento de imensas cavernas subterrâneas já existentes, onde se abrigam em lugares muito escuros os mais agressivos espíritos, ignorantes e necessitados, abaixo da crosta terrestre. A sensação térmica nesses locais é de extremo frio. Há, no entanto, para alguns, ambientes calcados em quentura excessiva, predominando labaredas. Os peregrinos do umbral não visitam regularmente essa região. Quando se dirigem ao local, já possuem um destino certo. Daí saem com espíritos para reencarnes compulsórios ou para o degredo. Não há viabilidade para um resgate do desencarnado, saindo dali diretamente para uma cidade espiritual, no máximo para um posto de socorro, onde ficará longo tempo adormecido. É o habitat adequado aos criminosos muito maldosos, sádicos, e que extrapolaram qualquer limite mínimo de humanidade no seu modo de atuar na crosta terrestre. É o palco para líderes políticos e religiosos, cuja conduta propiciou o extermínio em massa de encarnados. Gerou sofrimento terrível na área onde viveram e não possuía linhas mestras do amor e da compaixão. Os habitantes apreciam mostrar-se como seres monstruosos uns para os outros, como forma de ameaçar e assustar. Entretanto, fazem o mesmo quando médiuns, em desdobramento de reuniões mediúnicas, se aproximam para resgatá-los, permitindo o acesso a uma zona umbralina mais leve ou para um posto de socorro. Eles primam pela deformidade quando se deparam com algum encarnado que por acaso passe pela região cavernosa. Cavernas secas ou molhadas, significando estar em terra ou nas águas do mar, rios e lagos. Os que são médiuns, sabendo ou não, teimam ter visto monstros embaixo d'água ou criaturas horrendas em cavidades cavernosas, e não estão mentindo. Eles conseguem de longe influenciar encarnados e até dominá-los. Tudo depende da força mental de um e da fraqueza da fé da vítima. Esses desencarnados, com sua maneira de se mostrar, ilustram as fantasias humanas de monstros e seres horríveis. Nem é preciso lhes dizer, não existem monstros na realidade, nem diabos ou demônios. Todos são desencarnados que assim se mostram. Partes do umbral cavernoso podem estar inseridas nas águas dos oceanos, mares, rios e lagos, pois nesses espaços existem grutas e cavernas. Alguns desencarnados ali permanecem pela afeição às águas que tiveram quando encarnados. Nesta zona interna, a crosta, encontram-se espíritos muito atrasados, de baixa evolução, ainda nutrindo um coração petrificado e um sentimento endurecido. O remorso não lhe significa vida ou incentivo.
razão pela qual dele são imunes. Fazem o mal por força da barbárie que ainda os cerca. Existem por uma razão, pois vieram de um outro mundo que evoluiu para a fase da regeneração. Foram lançados ao mundo de expiação e provas, onde dores e choros fazem parte da sua natureza beligerante. Eles merecem amor e perdão, embora nem sejam capazes de, no princípio, sentir e experimentar tais sentimentos, como seria de se esperar. Possuem um tempo de expiação, próprio da evolução. Reencarnam várias vezes e outras tantas retornam ao umbral interno. Há um momento em que o cansaço e as dores físicas abrem-lhes os olhos e passam a nutrir algum sentimento positivo, geralmente começando pelo amor aos pais. Nesta zona são inseridos também os psicopatas, os sociopatas e os enfermos mentais violentos, que, embora considerados insanos ou próximos disso na crosta terrena, ao desencarnar exibem quem verdadeiramente são. Compõem-se de espíritos rudimentares, em valores morais e cristãos, enquanto desenvolveram maior grau de inteligência. Há um descompasso entre humanidade, moralidade e inteligência, o que os leva ao cometimento de crimes bárbaros sem apresentarem remorso. Por vezes, os encarnados não sabem como lidar com esses tipos de criminosos, crendo-os insanos por fazer tanta maldade. A loucura não passa de uma mediunidade descontrolada, quando o médium se deixa tomar por espíritos do mal, que o obsidiam e o possuem na maior parte do tempo. Se recebem alguma cautela de encarnados, supondo-os simples doentes, encontrarão no umbral interno o seu habitar para a evolução pós-morte. Esses espíritos de baixo grau evolutivo precisam seguir a crosta para evoluir. Como todos os demais, as oportunidades são idênticas, conforme garante a justiça divina. Reencarnam, por óbvio, necessariamente por intermédio de uma mulher, que será a sua mãe. O primeiro contato de amor de um reencarnado. Por vezes, eles têm também o pai, outro foco de amor e proteção. Podem ter irmãos e, com isso, uma família considerável, onde experimentarão bons exemplos e terão a sorte de sentir o que é o amor. Os mais recalcitrantes já refutam sua mãe de pronto, e os demais parentes, mostrando-se vis desde cedo. Passarão uma existência complicada, cheia de percalços até desencarnar. Pela lei de causa e efeito, terão seus caminhos cruzados por outras pessoas e podem morrer ou matar pela força da violência física. Outra passagem pelo umbral interno lhes será o destino imediato. Retornarão mais uma vez e tantas quantas forem necessárias. Quando estão aptos a amar os pais, depois a família, passam a reencarnar em ambientes mais positivos. E quando do desencarne, seguem ao umbral externo, em suas variadas faixas. São exemplos aqueles assassinos cruéis, sem remorso, mas já incapazes de matar os pais ou irmãos. Houve algum progresso. Ainda assim, são irmãos necessitados de amor para atingir o esclarecimento, embora muitos encarnados queiram odiá-los. Erro crasso, pois um dia todos assim já foram. Atingir a maturidade espiritual
é algo diferencial para o mundo no qual estão inseridos. Jamais se deve odiar quem quer que seja. Eis o fator diferencial entre a bondade e a maldade, entre a evolução e a involução. Não são poucos os relatos de um cenário horripilante quando se trata do umbral interno. Confira-se um relato. As chamas eram as paredes da casa aonde fui lançado. Eram altas e intensas, promovendo um ambiente inóspito, repleto de cheiros pútridos e calor escaldante. Era um inferno, deduzi. Percorri o ambiente e somente me queimava. Gritava pela dor e também por ajuda para dali me retirar. Não conseguia ser ouvido e o fogo engolia-me totalmente. Corri para todos os lados e somente lances esfogueados vivenciava. O medo do fogo é inerente ao ser humano, pois qualquer um sabe a destruição causada pelas chamas. Diante disso, não compreendia como pude parar nesse cenário infernal. Olhei para mim e perdi a esperança, pois minhas mãos estavam desfiguradas, os dedos caíram como cubos de carvão. A fedentina da queimação era terrível e meus braços derretiam como picolés em face do fogo, até que não aguentei e saí correndo. Porém, as chamas alcançaram-me e dilaceravam meus órgãos. Esfacelou-se o coração como um biscoito na boca do diabo. Após, percebi minhas entranhas incandescentes, fedendo muito, com o estômago à mostra, cozinhando tudo que ali estava novamente. Quis vomitar, mas não tinha goela, que havia se tornado um raio de fogo imenso, dominando toda a minha cabeça. Olhei para os pés, vislumbrando plataformas derretidas como uma gosma qualquer, envolvendo pouco a pouco minhas pernas. Encontrava-me pegando fogo e nunca imaginei que iria vivenciar detalhe por detalhe desse processo morfético. Despencava mais e mais. Os cabelos produziam aquele cheiro horroroso, típico dos necrotérios. E eu os odiava, tanto os cabelos quanto o cheiro. Estava imerso no inferno. O fogo consumia-me integralmente. O ambiente de fogo é destinado a espíritos cruéis, que têm utilizado esse meio para matar ou implantar o terror. Cuida-se de um cenário de retratos dolorosos, captados detalhadamente conforme a mente espiritual o admitia, até atingir o fim, com a completa finalização da carbonização do corpo físico. Pode levar minutos, horas ou até mesmo dias. Após essa vivência, o espírito pode ser encaminhado a uma cidade espiritual, mas também pode ser levado às zonas umbralinas, conforme o entendimento que obteve do sofrimento vivido. O umbral não é um cárcere permanente, tampouco uma área específica para gerar tortura e sofrimento. As várias zonas umbralinas são necessárias para acomodar os espíritos subdesenvolvidos em sentimentos positivos, para que convivam com seus semelhantes, algo impossível de acontecer nas cidades espirituais. São áreas de concentração de sofredores, muito mais pelas suas próprias vibrações do que pelo ambiente externo. Um dos instrumentos mais frequentes, geradores de padecimento e angústia, é justamente o pensamento fixo quanto aos erros praticados enquanto estava encarnado. A insistente lembrança de suas práticas maldosas produz uma sensação de perda, de desamor e de instabilidade emocional deveras intensa.
Nas zonas umbralinas externas encontram-se muitos espíritos, designados por cidades espirituais para servir como peregrinos do umbral. A sua atividade é percorrer as referidas zonas em busca de irmãos sequiosos por redenção, transmitindo à colônia os pedidos feitos para que, se aceitos, seja enviado um emissário superior para retirar do umbral aquele irmão. Fazem o apoio da retirada e encaminhamento. Caminham pelo umbral, como regra, em duplas para apoio mútuo. O destino final inexiste, enquanto estiver desenvolvendo essa função. Admite-se, em certas cidades espirituais, que haja voluntários para exercer a tarefa de peregrinos do umbral. Eles permanecem um período nessas caminhadas, variando do umbral para o posto de socorro e deste para a colônia, a fim de retornar às zonas umbralinas. Percorrendo esses lugares, os peregrinos procuram mostrar-se como missionários, trajando um manto e carregando um cajado, sem mais adereços. É a forma mais usual para cativar os desencarnados errantes, possivelmente pela imagem que retém na memória de um pastor ou ministro religioso. Em seus passos, eles observam as casas montadas de maneira bem artesanal, olhando ao derredor e também para o interior, quando tendem a encontrar desencarnados perdidos, assustados, abraçados, sem que seus olhos se voltem a eles. Há um acentuado temor, fruto do materialismo, de perder aqueles escombros onde vivem. Por isso, com muita paciência e vibrando amor, os peregrinos trabalham para demonstrar que ali é um arremedo de vida, que podem dali sair para lugares mais adequados, onde terão o tratamento ideal e poderão no futuro aprimorar-se. O tempo passa e os peregrinos aprendem a lidar com a maldade, conseguindo captar esse sentimento dos desencarnados do umbral, assim como também têm aptidão para detectar traços de arrependimento, eis os preparados para o resgate. O tempo corrige tudo, mas é preciso ter resignação, seja na vida material, na crosta terrena, seja desencarnado, vagando pelo umbral. Fosse a evolução uma fábula, tudo poderia ser convertido em segundos pelo estalar de dedos de um emissário superior. Mas não é. A vida, no estágio em que se encontra o planeta Terra, é um percurso longo, difícil, repleto de obstáculos e geralmente vivenciado no âmbito dos sentimentos menos elevados.